Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Já tô com saudade, gente. Estamos aqui para mais uma gravação de um podcast incrível da Net Friendship. E hoje, eu, Valesca Medina, founder da nossa comunidade, tenho a honra, o prazer de apresentar para vocês uma mulher. Gente, ela é chique, ela é poderosa, ela é mãe, ela é empresária, ela é terapeuta, ela é escritora, ela é um monte de coisa. E ela vai contar pra gente que monte de coisa que ela é. Ela já vai começar se apresentando, que é a Vanessa Surdini, minha amiga Vanessa. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui com a gente. Conta pra gente quem é a Vanessa, que o povo quer saber. Bem, primeiro, obrigada eu pelo convite, o prazer é meu estar aqui, estar compartilhando um pouco dessa história. Sou empreendedora há 20 anos, o empreendimento começou junto com o Aham. casamento e nós focamos, assim, em trabalhar juntos e crescer junto, construímos tanto nosso pilar familiar foi também trazido para o nosso pilar empresarial, então, na nossa empresa, o convívio é como uma grande família mesmo. Aham. Tivemos muitos altos e baixos, como todo mundo na Como todo vida. negócio, né? Tivemos muitos baixos no casamento, mas esse foi o caos necessário para a transformação, porque a Uau. gente não consegue transformar sem um sacode, né? Gente, olha isso. O caos necessário para transformação. Você já sentiu que o negócio aqui vai ficar forte hoje, hein? E depois, assim, de eu ter passado um período de depressão profunda, tive uma experiência quase morte, Uau! e foi o início, assim, da transformação. E a partir da minha transformação, as coisas que eu fui estudando, que eu fui aplicando na minha vida para minha autorrecuperação, conheci muitas coisas em mim que eu não conhecia. Uau, autoconhecimento, né, gente? Meu Deus. E comecei a perceber, assim, muito mais o meu sentir. Então, quando eu trabalhei a percepção do meu sentir, de me sentir, de perceber também toda a energia que gerava, qual energia que eu estava conectada, o que eu estava produzindo, quando eu tomei consciência disso tudo e aprofundei ainda mais no assunto com os Meu Deus. estudos e tudo, minha vida transformou de uma forma que chegou um ponto que eu falei assim, não, eu não posso guardar isso só para mim, eu tenho que compartilhar. E quando a gente compartilha no intuito de não de dividir, tirar algo de mim para o outro, é multiplicar, é Transbordar mesmo. Eu tenho tanto que transbordar. eu transbordo, Isso né? aí. Então a visão muda, o comportamento muda A intenção define tudo, né? e os resultados, né? Nem se fala. Em todos os Em sentidos. todos os Gente, sentidos. gente, a Vanessa, entre outras coisas, ela é terapeuta energética, né? É esse o Sim, nome que a gente dá? é esse nome que a Terapeuta gente dá. energética. Então, ela trabalha muito com essa questão das nossas energias. E como que isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né, Vanessa? Às vezes a gente acorda num dia, todo mundo tem um dia que você não acorda tão legal assim. Só que ali você precisa entender o que você precisa fazer para o seu dia mudar. Porque se você não fizer nada, Isso. Não, só vai piorar. você bate o dedinho na quina da mesa, da cama, e aí você fala: ai, tá vendo? Falei que não ia dar certo o dia de hoje. Aí você quase é atropelado na rua, aí às vezes é demitido do trabalho, acontece tudo de ruim. Você fala: peraí, mas eu atraí isso tudo aqui. Então o que eu tenho que fazer para repelir o que não é bom e atrair o que é bom? Então, Isso. conta pra gente um pouquinho como é que é esse negócio de terapia energética. Sim, esse lance começou com a terapia energética e depois algumas clientes começou a me chamar de personal da mente, Meu Deus. porque tudo nasce a partir da nossa mente, né? Do nosso Verdade. pensamento é a fonte geradora de toda energia para o nosso dia. Tem esse poder, né? De ir pro bom e pro E ruim. para o bom e para o ruim. Então, se eu gero energia boa, meu dia vai ser sensacional. Mesmo que aconteça uma coisa ruim, Uhum. você não vai absorver aquilo e fazer que aquilo fique maior do que você. Verdade. Mas quando você aprende também a usar a sua mente para produzir pensamentos bons e naturalmente as atitudes melhoram, o seu comportamento melhora, e aí você atrai cada vez mais coisas boas para sua vida. Uau. Esse lance do acordar é muito importante você acordar antes mesmo de abrir o olho, dar um sorrisinho assim, daquele de nossa.
Hoje vai ser Acordei. incrível. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa cama, por esse lençol, por esse travesseiro, pelo meu marido do lado, pelos meus filhos dormindo, pela minha casa que me abriga, pelo meu carro que me leva em todos os lugares, pela minha empresa que me proporciona tudo isso, pelas pessoas que nela trabalham, porque sem elas também não seria teria possível. como. E aí começa a agradecer por cada coisa que já existe na sua vida. E aí você começa a projetar também aquelas coisas que você deseja que aconteça no seu dia. Não, Uau. não de fatos, que eu quero que aconteça isso, não. Independente do que aconteça, que eu leve o bem, que eu leve a paz, que eu leve a felicidade, que eu seja luz, que eu seja E o que você boas quer, não é o que energias. você não quer, né? Não, É em sempre o que você momento quer. algum, porque o universo não entende o não. E eu vejo tanta gente fazendo errado. Não, eu não quero que seja ruim. Não, eu quero que seja bom. Quero que seja bom. Isso aí. Porque o universo não entende o não. Aquilo que você está pedindo, independente se você está usando o não, é uma afirmação que você está fazendo. Uau. E é assim que foi feita a criação do mundo. A partir, Haja luz. Puf! puf, se Uau. falar assim, não haja tristeza, é isso que você vai estar criando. Uau. Que Você incrível. cria exatamente aquilo, independente se você está pensando no negativo ou no positivo. Então a gente tem que condicionar a nossa mente. Condicionar a nossa mente. Recondicionar. Porque a gente já tá condicionado, A gente né? está condicionado ao negativo. Desde Uau. quando a gente nasce, você ouve o que você não pode fazer, o que você não pode falar, o que você não pode comer, o que você não. E isso é o verdade. que fica gravado e cria o seu padrão de comportamento. Uau. Quando você tá no seu automático, que é o que a gente fica 95% do tempo, você vai agir de acordo com aquela programação, que a nossa mente é um computador que traz todas as informações O tempo para a todo, né? gente funcionar. No entanto, que nós temos diversas inteligências, né? Aí vamos falar da inteligência do nosso organismo. Ele funciona todo sozinho, sem você precisar Cara, é muito complexo pensar isso, em né? nada disso. Só que aí o seu padrão de comportamento funciona de acordo com a sua programação. Uau. E eu trago tanto do meio onde eu cresci, onde eu vivo, as coisas que eu ouço, que eu leio, que eu converso, tudo isso vai gerando programações. Por isso que o ambiente é tão importante, né? O O ambiente onde a gente ambiente, está inserido, as pessoas as que a gente pessoas que eu com as quais a gente converso, conversa. o tipo de assunto que você lê, tudo Verdade. isso Ó, vai... o dedinho ali, né? Aham. No Instagram. O que você tá O vendo? que você está vendo? Verdade. Quando você vai pesquisar lá videozinhos no YouTube, o que você está pesquisando? Vai trazer um crescimento, um enriquecimento de alguma forma? Verdade. Então, você começa a ficar atento ao seu estado presente. Uau. Então, quando você começa a condicionar sua mente para o seu estado presente, perceber o que você está falando, o que você está pensando, o que você está assistindo e lendo, aí você começa a perceber as suas atitudes. Aí você até age de uma forma que aí imediatamente você, opa, calma aí. Tá errado, peraí. Isso aqui não me pertence. E aí o que eu preciso fazer para anular isso? Uau. Como que eu tenho que me comportar? Qual o tipo de pensamento que eu vou fazer um input na minha mente para substituir aquele antigo? Porque o pensamento a gente substitui, a gente Porque não... ele vem. Isso, a gente não para de pensar nas coisas. Se eu virar para você e falar assim, não pense no macaco. Na hora. Acabou. Sua mente é não puro pensa macaco. no elefante azul. Acabou, não tem como. Agora eu consigo substituir o macaco por um cachorro. E detalhe, quando eu falo para você também, é uma coisa, o cachorro me traz uma questão muito de atenção na comunicação também. Porque não adianta eu virar para você e falar assim, eu estou pensando num cachorro. Tem tanto tipo de cachorro. Agora, se eu falar assim, eu estou sentindo uma alegria. Você sabe o que eu estou sentindo. Agora você não consegue saber o meu pensamento. E aí, quando você traz isso para a sua comunicação, as coisas melhoram no seu ambiente. Olha como tudo você vai trabalhando a sua mente para proporcionar o bem. Aí você começa a trabalhar em você e você começa a trabalhar no outro. Você começa a melhorar a sua comunicação
da sua mente, com a sua energia, o seu corpo, e começa a melhorar a comunicação do outro. Lembra que eu falei do sentir, que eu passei a me sentir? Aham. E aí, a partir do momento que eu passei a me comunicar de forma e mostrar o que eu estava sentindo em relação àquilo que estava acontecendo, ao invés de falar o que eu estava pensando, Aham. a comunicação ficou o quê? Flui. Ficou Fica fluida. acertada, fica Fi- assertiva, né? Isso. E aí você traz também uma comunicação de forma mais branda. A gente Não ficou. violenta, como a Isso gente diz aí, hoje, eu ia né? falar agora. A tal da comunicação não violenta. Porque a gente tem uma comunicação violenta, muitas vezes, na nossa postura, na nossa imposição da voz, do jeito de falar. Não é só você ser agressivo na Não. fala, nas palavras. É no tom, é na Uhum, forma. Então, a gente realmente, principalmente a gente que é... As mulheres têm muito disso, né? Em uhum. casa, quer mandar, quer fazer, quer acontecer. E não é assim. Existem outras formas que você pode dar o mesmo recado, ser assertivo sem ser agressivo. Sem ser Né? agressivo. Sem gritar tanto. Porque a gente Uhum. ouve tanto grito, né? É, Eu, pelo menos, eu fui criada com tanto grito. Não faz isso, menina! Porque eu também não fui fácil, né? não Não faz faz isso. isso, menina! Não, 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 não. E eu trabalho muito essa questão do positivo mesmo, até no próprio trabalho, alguns trabalhos que eu faço, que eu vejo vários cartazes assim, não faça tal coisa. Eu falei, gente, tira isso, faça tal coisa. Né? Não esqueça de segurar o corrimão. Vai Lembre esquecer. de Vai segurar o esquecer e vai esquecer. corrimão. Porque tá escrito ali para ele esquecer. É a Né? ordem. É E, incrível isso. e Então a tudo gente funciona. precisa trazer, né? Hoje de manhã aconteceu até isso. Meu filho de manhã, ele acordou, ele já acordou triste. Cara, menina é incrível, menina inteligente, menina saudável. Ele já acordou assim, triste, foi pra minha cama, assim. Aí eu falei, o que que foi, Luca? Ele, falta só 4 dias pra minha prova. Ele vai fazer uma prova de avanço, né, de série, e eu não consegui estudar tudo. Ai, meu Deus. Eu falei, primeira coisa, respira. Respira, vamos respirar fundo. Bem fundo. Por que que a gente tá respirando fundo? Aí ele, não, fala. Por quê? Porque eu vou oxigenar meu cérebro, e quando eu oxigeno meu cérebro, eu consigo raciocinar melhor. Aí fui fazendo o processo com ele guiado, né? Aham. Falando. Aí quando eu saí já tava tudo bem. Tudo bem. Por quê? Agora se eu saio e, tipo, deixo lá, Fica assim, não, menino. Deixa de bobeira, menino. É que o é o que que. acontece, Aham. né? Que é o que acontece, de Deixa de ser verdade. bobo. Agora Tá me tudo- conta, Vanessa, como é que, Vamos. como é que foi esse salto? Porque, gente, deixa eu já mostrar. Pode já mostrar? Já vamos Pode. mostrar que a gente vai falar de um salto. Olha isso, gente. Dá uma olhada nesse livro da Vanessa. Vocês não têm noção, é um livro. Cara, ele é muito leve de ler. Porque ele fala do leve de ser, que é o método que a Vanessa tem. Ele é muito gostoso, Vanessa. Assim, eu não conseguia parar de ler. Até você terminar o livro, você consegue começar e terminar, assim, em 3 horas. Comendo o livro. E me conta como é que foi esse salto da Vanessa, empresária, para Uhum. Vanessa, personal da mente, né? É como você gosta mais. Vanessa, Ah, personal da terapeuta mente. energética, Terapeuta personal da energética. mente, o Enfim, como é que você fim. saiu da empresária, que você não deixa de ser, Aham. mas para trabalhar essa vertente da, da terapia? Sim, porque foram 10 anos me trabalhando, 10 anos. estudando e aplicando as ferramentas as quais eu O que você aprendia. estudou? Vamos lá. Primeiro, eu tinha começado a estudar as questões da espiritualidade, porque eu tinha percebido o meu afastamento da questão espiritual, energética, o nome que queira usar. Mas então eu fui em busca dessa minha reconexão, porque quando eu passei pelo episódio que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Uau. Falei, gente, o que que aconteceu? Tipo assim, onde eu estava? Eu tinha engordado muito, eu estava usando roupas desleixadas, eu Você tá usando estava que número? Só pra gente para as pessoas terem uma noção, assim. Você foi a que número? O meu susto foi quando eu fui comprar uma calça e aí eu usava 36, hoje eu uso 36 Tinha novamente. 36, gente. Aí eu tive filha, aquela coisa toda, eu fiquei no 40. Aí depois eu passei por 42. Aí quando eu fui comprar uma roupa para ir num evento, a mulher veio com uma roupa 44 para mim. Aí eu falei assim, calma aí. Aí começou sabe assim, os sinais, os Aham. sustos acontecendo. Eu falei, não,
calma aí, 44 não. Não, calma aí, 42. Aí eu me ouvi ainda falando 42 como se fosse uma coisa. Eu falei, não, 42 também não. Meu número é 36. Eu vou voltar pro meu 36. Gente, porque 36 para 44 é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Muda completamente. Meu rosto tava diferente, meu cabelo tava largado. Tava assim, eu tava largada. Entendi. Eu não tava dando atenção Pra mim. si mesma. Isso. E aí, quando eu fui nesse resgate espiritual, foi quando eu fui me reconectando com a minha essência, com as coisas que realmente eu gostava de fazer. Eu sempre gostei de fazer atividades na natureza e estava abandonada. Eu sempre gostei de praticar esporte e estava abandonado. Eu estava na vida de trabalhar e ganhar dinheiro. Era meu... Que a grande maioria hoje está. Isso. Né? Trabalha, paga conta, faz um negocinho ou outro, realiza um sonho ou outro e trabalha. Dinheiro. E aí os escapes começou a virar cachaçada com os amigos. Que era o momento de relaxar. De relaxar, fui pro álcool. E aí, nesse período também, se eu for ficar contando tudo, eu vou contar o livro todo. Comprem um livro. Mas fui pro álcool, assim, mergulhei mesmo e depois já não, eu assustei essa história nem tá no livro que eu tirei, assim, eu tirei algumas coisas porque eu queria um livro bem leve. E ele tá muito leve mesmo. Não queria drama no livro, sabe? Vitimismo, né? Que a gente vê tanto por aí, né? E teve um final de semana que eu fui pro interior com a minha irmã, com todo mundo, com a família dela e a minha família e tal, e eu não lembrava desse fim de semana. Quando minha irmã foi comentar, não sei o que tal, que lá em Matilde, eu falei, mas... Não, meu cunhado não foi lá ainda, não. Ela falou, foi, Vanessa, a gente fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, eu lembro da outra vez que foi você com os meninos. Ela falou, não, assim, e contando, e eu não lembrava. Gente. Eu não lembrava. E aí eu parei, eu assustei, falei, gente, se eu não lembro de um fim de semana inteiro com a minha família, com a minha irmã, que, tipo, foi lá 2, 3 vezes, e eu não lembro de uma, o que mais que eu tô perdendo? Uau! E aí foi a hora que eu busquei a ajuda de um psiquiatra e tal. Aí entrou com os medicamentos tarja preta, que eu também brigo muito com isso. Porque, assim, primeiro tem é o mais fácil, um né, monte de outras coisas para fazer antes de chegar no medicamento, sabe? Assim, eu acho que tem toda uma mudança comportamental, sim, estrutural, mas dá trabalho, de alimentação, de tudo. Dá trabalho, as pessoas não querem ter esse trabalho, elas querem uma fuga. Não, me dá isso aqui, que resolve o meu problema. E não resolve o problema. Não resolve, eu cria só uma dependência. Isso aí, eu substituí a dependência do álcool pela dependência do tarja preta. E aí depois eu fui, a minha tristeza que eu tava sentindo, eu não tava sentindo mais, mas também não sentia mais nada. Tô sentindo nada. Tô sentindo nada. Tipo, caiu um avião. Você ganhou na loteria. Que louco, tava né? nesse ponto de anestesia mesmo para a vida. E aí, nesse processo todo, eu comecei ter muitos sonhos, muitas coisas assim, visões. Eu achei que eu tava ficando doida de vez. Eu fui numa amiga, falei, olha só, eu acho que eu tô ficando doida, porque eu tô vendo isso, tá acontecendo isso, eu tô ouvindo isso, tá não sei o que. Ela falou assim, amiga, você quer passar por um atendimento fraterno? Eu falei, que é isso? Ela falou, não, é como se você fosse sentar, você vai sentar na frente de uma pessoa que vai te atender como um terapeuta. E você vai conversar sobre essas coisas, porque ele vai saber te falar tudo isso. Eu falei, quero. Cara, quando eu cheguei lá com ela, assim, eu já fui sentindo uma leveza, uma coisa boa. Falei, nossa, que é isso? Aí sentei para conversar com ele. Quando eu sentei, eu olhei para ele, eu só falei assim, meu pai. E desabei a chorar. Aí ele, seu pai, o que foi? Seu pai desencarnou? Seu pai... Eu falei, não, tá vivo. Mas por quê? Eu não sei. Só tô chorando. E aí, uma hora que eu fiquei sentada na frente dele, eu não consegui conversar nada. Nada daquilo que eu tinha ido falar para ele. Eu só chorava. Mas foi dando um alívio. E aí brotou uma pergunta na minha mente assim: por que você tem raiva do seu pai? Porque tudo tem a ver com pai e mãe, né? Afinal das contas, tudo é pai e mãe, né? E eu falei assim, verdade. Por que eu tenho raiva do meu pai?
Aí eu fui embora dali aquele dia e comecei a fazer um autorresgate daquela criança de quando eu tinha o convívio com meu pai, de como ele era comigo. Meu pai era massa, era divertido, era o que coçava as costas para dormir, era o... Só que ele tinha a doença do alcoolismo e eu Entendi. sentia vergonha. E Entendi. depois a vergonha virou raiva, por conta também das coisas que acontecia, A de vergonha eu que você ver minha porventura mãe, pode ter passado. e que eu via minha mãe muito triste em Entendi. relação a isso. Você ancorou aquilo ali. Ancorei ali. E aí eu lembro que quando ela, principalmente em momento que ela estava com raiva de alguma coisa, que ela ia contar, ela, não, porque seu pai chegava bêbado e não sei o quê. E então Só ia reforçando aquilo, aquela crença ali. reforçando aquela crença. Aí eu entrei num processo de perdão. Perdoar a mim pelo sentimento que eu tinha carregado longos anos da vida, porque depois eu, tipo assim, me afastei dele. Uhum. Passei longos anos da vida afastada e carregando aquele sentimento, então aí eu entrei no processo, foi bom que eu não entrei no processo de culpa. Eu Entendi. entrei no processo de perdão, de me pedir perdão e pedir perdão a ele, sabe? O trabalho e de Uhum. toda noite eu ia dormir, aí eu ia meditar, ficava pensando na minha infância, nas coisas legais que eu gostava. Meu pai tocava um violão maravilhoso, eu sentava no pé dele, assim, ó, abraçava as pernas dele, ficava vendo ele tocar violão. Ele já sabia a música que eu queria que ele cantasse. Antes de eu pedir a música, ele já tocava, sabe? Que A gente tinha uma massa. conexão grande e eu me afastei disso. E aí, quando eu comecei a resgatar isso, lembrar dos carinhos e lembrar também das coisas boas que ele fazia, aquele problema dele passou Ficou a não pequenininho. existir. Eu comecei a direcionar o meu olhar, a minha atenção para o que era belo, o que era bom. E aí aquilo foi me trazendo mais fortalecimento. E nisso tudo, nesse processo de autorrecuperação. Gente, que Aí, loucura. até que um dia, eu passeando no YouTube, aí abriu um flashzinho do Bob Proctor perguntando assim: você está realmente satisfeito com a vida que você está levando? Que pergunta Aham. forte. Aí eu, não, tô não. Ele, então, é muito engraçado. Parecia que o vídeo ele tava Aham. conversando comigo, assim. Eu respondo em voz alta. Minha filha morre de rir, né? Porque às vezes eu fico conversando comigo mesmo, parece ter uns 5 ali no bate-papo. Aí ele, pois é, se você quiser ter uma vida saudável, feliz, com relacionamento amoroso satisfatório e ainda crescer financeiramente, Eu posso te ajudar. presta atenção no que eu vou te ensinar. Tá, sentei e assisti o vídeo dele, ele ensinando, falando que tudo era a partir do meu desejo, que a lei da atração, a lei da vibração. E aí aquilo despertou em mim que eu nunca tinha visto nada sobre as questões da física quântica. E isso eu tô falando lá de outubro de 2014. Nossa, que 6, 7. 6, 9 anos atrás. Isso. E aí eu fui e comecei a estudar. Aí estudei ele, estudei Napoleão Hill, estudei Tesla, estudei. Nossa, Tesla, meu filho é apaixonado, gente. Aí até que eu conheci Neville Goddard, falei, caramba, Neville Goddard, tudo que eu falo parece que... Tudo que ele fala são as coisas Que eu que eu penso. penso e, tipo assim, só vai afirmando. E aquilo foi me fortalecendo. E eu fui aplicando. Aí eu estava estudando a espiritualidade, estudando a física quântica e vendo as similaridades, porque aí depois eu voltei para lá para estudar, para entender, porque Aham. lá Qual a no correlação disso, né? disso e lá eles ensinam sobre a comunicação, educa a sua comunicação, que eu tinha uma comunicação muito aflorada e aí eu tava achando que eu tava surtando de verdade mesmo, eu tava acreditando nisso. E Meu aí quando falou, Deus. não, é isso, você se comunica o tempo todo, o universo comunica com a gente o tempo todo, só que na maioria das vezes, a gente está com a mente tão acelerada, tão bagunçada, tão falante, que você não ouve. Uau. E eu tenho, assim, quando as pessoas podem olhar como um problema, como um mal, Uma dificuldade. eu olhei isso, eu sempre olhei isso como algo bom. Eu tenho TDAH e TEA, né? Eu tenho o transtorno do espectro autista. Gente, Então, você quando... fala isso, eu não acredito quando você fala. Eu falo, gente, como que... É Porque, porque... porque a gente tem um preconceito.
né, na nossa cabeça de que o autista ele é uma pessoa que não socializa, que ele não conversa, mas existem vários espectros. Mas eu não né? socializava e não conversava. Isso aqui porque em 2021 eu fui para São Paulo fazer curso de palestrante, fui fazer curso de treinador de alto impacto emocional. Uau. Eu fui estudar. E agora eu tô fazendo curso de teatro. Com a Thaís, que daqui a pouco vai estar aqui. Porque para trabalhar a minha comunicação, porque eu tinha muito conhecimento, eu tinha muita coisa para falar, mas eu não conseguia. Eu passava mal. Eu chegava no meio de pessoas, se tivesse uma pessoa conhecida, pelo menos, Acabou. ok. Não, se tivesse uma, ok, que eu encostava do lado dela e mesmo assim não falava. Não tinha como conversar. Se não tivesse pessoas conhecidas, eu passava mal mesmo, de dar sensação de desmaio, de dar ânsia, de precisar, assim, fugir. Era nesse nível. Que loucura. E eu não entendia isso, porque eu queria me comunicar, eu queria estar ali, mas eu não conseguia, então eu não entendia aquilo. Aí, em 2019... eu estudei, blá, 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 e aí quando chegou 2019, eu tava me sentindo triste de novo. Eu tava entrando eu falei, opa, Em outro ciclo. Em outro ciclo. Eu falei, calma aí, tem algo de errado. Tá tudo maravilhoso, minha empresa tá bombando. Meus filhos maravilhosos, saudáveis, meu relacionamento com meu marido incrível. Top. A casa que a gente sonhava, finalizamos, tinha mudado para ela. Tava tudo perfeito. Por que tava? Falei, mas que tá por que eu tô? Por que eu tô assim? Será que isso é só ingratidão? E aí eu comecei a entrar nessa coisa aí. Fui em busca de uma ajuda profissional, porque tem profissional para tudo. Ouviu, gente? A dica, né? Apareceu alguma coisa ruim, alguma coisa difícil, que você não tá sabendo como lidar, busque uma ajuda profissional. Lógico, eu sempre tenho profissionais na minha vida, porque a gente não é bom em tudo. É verdade. Eu seleciono alguns setores lá para eu ser muito boa e o resto eu vou em quem é, para poder me ajudar a solucionar. Isso aí. Aí eu fui nela, a primeira coisa, ela na entrevista, ela olhou assim, ela falou, você já fez teste do espectro autista, tal? Eu falei, não, ela... vamos fazer? Aí ela fez o teste TDAH, não sei o que. Ela falou, porque esses padrões que você está me contando são padrões de comportamento do espectro, assim, não sei o que. Ela foi me explicando tudo. Eu fiquei, assim, 2 horas com ela, tendo uma aula. Ela fazendo os parâmetros, explicando e não sei o quê. E uma das características é essa tendência depressiva. Entendi. Natural. E outra coisa, aí a minha mente, nesse silêncio, eu entrava em um mundo paralelo e mergulhava e sumia nele, assim, eu deixava de existir aqui e estava lá. Em segundos, né? E lá, em segundos. E estava lá e vivia aquela realidade, ao ponto de, às vezes, me confundir qual era a realidade material física aqui. E aí aquilo foi me, né, deixando um pouquinho surtada mesmo. E aí com essa educação que eu fui recebendo, eu fui aprendendo o quê? A manter a minha mente em silêncio e fazer uso dessa minha imaginação, que é o poder criativo. E aí eu fui direcionando aquilo, né? De forma educada, tal, mais assertiva, trazendo cada vez mais melhores resultados. E aí chegou num ponto que eu estava com tudo maravilhoso. Aprendi a controlar a minha mente, a não sofrer mais com aquelas coisas que me faziam sofrer. Aprendi a transmutar. E como falei, não, gente... isso aqui é maravilhoso demais. Aí eu tinha estudado as questões da física quântica, tinha estudado espiritualidade, tinha estudado um monte de outras coisas que aí eu fui... A cada coisa que eu vi, que eu achava interessante... E estudando. Mergulhei. Quando o hiperfoco é... Aí no meu caso é a rígida, né? A rígida modo on. Teoricamente eu era da esquizoidia, né? A rígida com esquizoide, né? Aí, teoricamente, eu era esquizoidia. Hoje... Sou, mas... Não era não que a gente deixa de ser, mas né? hoje a psicopatia chegou.
Gente, é tão bom conversar com as pessoas que entendem de traço. É gostoso demais. Cada coisa que eu ia, falei, opa, isso aqui eu quero pra mim. Porque o Isso aqui psicopata é- faz isso, né? Gente, Hã? psicopata não é de patologia, tá? É de É. traço de caráter. Que fique claro, que fique registrado. Ele faz exatamente isso. Onde que eu vou? O que que é bom pra mim aqui nesse momento? E vai. E vai. E, tipo Queixinho ali não é à toa, não, gente, ó. Pelo queixinho ali, né? E as coisas que eu aprendi muito, assim, antes, uma coisa também que fica na nossa mente, muito é o olhar do julgamento. A Uhum. gente olha Natural. julgando, olha julgando, olha julgando. E aí, como eu trabalhei isso? Quando vinha um pensamento de julgamento, eu, não, calma aí. Por que que eu tô julgando essa pessoa? Deixa eu ver aqui o que que ela tem de admirável. Ah, tal coisa assim. Nossa, isso é muito legal. Eu quero isso pra mim também. Vamos lá, como que você faz isso? Como que não sei o quê? Pergunta, cara, quando você começa a perguntar as coisas, todo mundo tem um Um monte prazer de coisa boa. desse tamanho em entregar aquilo que ele E você sabe. quebra um padrão ali, né? Que você vem você vem repetindo tanto padrão que o pai faz, que a mãe faz, que é de criticar. Olha lá, fulano, ó, aquilo ali, ó. Olha lá, criticar é muito Criticar. fácil. Aham. A gente ouve isso o O tempo tempo todo. todo. E é difícil a gente não se contaminar, né? Uhum. Então a gente tem que realmente blindar a mente. Falando, peraí, quando você pensou, veio na boca, opa, engole e Engole. troca, e substitui. Isso aí, ó, a gente começou lá no acordar, né? Eu acordei, agradeci. Aí projetei um dia de boas sensações e tal. Aí eu trabalho o meu estado presente para quando eu olhar, vier um pensamento ruim, eu, opa, bloqueio, E substituo. substituindo. Tá ouvindo, Bom, gente? Vocês estão isso tudo são anotando? ferramentas que estão aqui Ó, no livro. isso custa caro, tá? E aí, quando você começa a fazer isso, você reprogramou a sua mente. Uau. Quando você. São 5 meses de um hábito que você tem que estar para criar novos caminhos neurais. Criou os novos caminhos neurais, aquele seu padrão automático antigo Foi substituído. foi podado. Podou, você sofre a poda neural e esse bom que vira o automático. Lembra que é 95% do tempo no automático? E quanto tempo precisa pra gente fazer isso? 5 meses. 5 meses, não é nada de 21 dias só, não, porque 21 dias é muito pouco pra você. 21 dias é para você começar, se você fizer a mesma coisa durante 21 dias, aquilo a sua mente absorve como sendo a sua verdade. Ouviu? Aí, entre você absorver e acreditar naquela nova verdade é uma coisa. Para você trazer os seus comportamentos de forma automática, usando o seu inconsciente de forma consciente, são 5 5 meses. meses. A partir do 6º mês é só a manutenção. Ou seja, eu tenho que fazer academia 5 meses. 5 meses, porque aí, a princípio, é o trabalho. Verdade. Aí deixa de ser trabalho, aí vira o prazer. Fica gostoso. Porque Vira até o hoje, prazer. gente, eu tenho 43 anos, eu não consegui gostar da tal da atividade física. Mas sabe qual é um grande segredo? Academia também, gente, não me bate, professor. Mas academia também eu não gosto. Eu gosto de esportes. A vida toda eu gostei de esportes. Mas quando eu penso na academia, eu não penso na academia, eu penso no resultado que ela me traz. Então, quando eu me olho no espelho e olho lá o braço traçadinho, não sei o quê, aí me dá mais desejo, mais vontade de ir, mesmo que seja algo, porque nem tudo que a gente faz é o que a gente gostaria de fazer. Sim. A gente faz o que a gente precisa fazer Tem as para ter o resultado que a gente quer. E aí, só que aí quando você transforma a necessidade no prazer, aí aquilo também fica de boa, mesmo que você não gostava antes, depois você começa a sentir sim satisfação. O segredo é achar o que você gosta. Né? Achar um esporte que você goste. E mesmo que não goste, vê o resultado que ele traz e começa a meditar você se vendo com aquele resultado. Preciso fazer isso. Quando você vamos conversar sobre. Isso é um trabalho de reprogramação muito bacana. Por quê? Isso também usando a lei da atração. Porque você só consegue materializar aqui fora aquilo que você conseguiu criar com riquezas de detalhe aqui dentro e se sentir. Como então tem que ali. fazer essa ligação do sentimento com o pensamento. Não adianta eu ver, pensar, imaginar, fazer quadro de desejos. Se eu olho e não vibro, porque eu tenho que criar a vibração. A nossa comunicação é feita a partir da vibração. Antes da lei da atração, é a lei da vibração. Gente, é muito...
Vamos dar uma paradinha aqui, porque é muita informação. Vou dar uma paradinha aqui de segundos pra gente falar dos nossos patrocinadores. A gente volta já já. Segura aí. E voltamos agora com essa conversa com essa mulher maravilhosa. Gente, eu tô assim, impressionada. A gente nem pisca conversando com a Vanessa. Vanessa, o que você tá fazendo aqui, Vanessa? Ela realmente ela é uma personal da mente, porque a gente tá aqui, ó, todo mundo tá aqui no estúdio, a gente não tá nem piscando, ouvindo essa história. Então ela já deu algumas dicas aqui pra gente, né, Vanessa? Isso. Da hora que a gente acorda, o que a gente tem que fazer. Conta pra gente, assim, como é que a gente faz realmente pra gente poder tirar esses pensamentos ruins, negativos que vêm e substituir por um pensamento bom? Como é que é esse exercício? Cara, quando eu comecei do ensinamento mais antigo que existe. Via pensamento ruim, via sensação ruim, eu sentava e rezava o Pai Nosso. Aí depois eu comecei a aprender a simplesmente fazer o pensamento opositor àquilo. Se é um pensamento ruim, tem o bom, que é o opositor daquele. Então, foca no opositor, para poder anular o que é ruim. Aí, falando da questão da vibração, né? Isso muito me interessa. Muito interessa. O que é esse negócio dessa vibração? O que é essa vibração? É você conseguir produzir a sensação de estar vivendo Da conquista. a conquista. Só que, nossa, Vanessa, isso é tão subjetivo, como que eu faço isso? Cara, dançar te faz sentir o quê? Ah, eu gosto. Me dá prazer. Isso. Você ter lembranças da sua infância, de brincar, Me dá de correr. muita alegria, muito prazer, muita felicidade. Isso. Quando você leva esses pensamentos, pratica, traz a energia do seu corpo, traz os pensamentos de coisas felizes. E aí você produziu o quê? A vibração. Aí depois você joga nas imagens da visualização do que você deseja, porque você já está sentindo a alegria e o prazer de ter conquistado aquilo que você está imaginando. Uau! Muito bom, já vou começar a imaginar como é morar nos jardins. Isso aí. Aqui no livro, eu falo sobre a produção de energia orgástica, que é uma tese que é haitiana, só que a forma é diferente. Foi a minha base, mas aí eu vim trazendo técnicas para criar o seu método. O meu método. Que é o leve de ser. Que é o leve de ser. Então, o que é o leve de ser? O método leve de ser é um método de positivação energética e elevação da frequência vibracional. O que é isso? É fazer você alcançar a vibração da abundância. Não pense a abundância como dinheiro. É dinheiro também. O dinheiro é a consequência. É um conjunto de coisas que te levam ao dinheiro. Porque você vai estar trabalhando o seu pilar energético, emocional, psicológico, físico e material. O último é o material. Primeiro você tem que enriquecer seu intelecto. Aí você tem que enriquecer o seu emocional. Aí você tem que enriquecer... É como academia. Isso aí. Para eu ter o músculo, eu preciso de uma série de coisas. Me alimentar bem, dormir bem, tomar água, nananana. Só que as pessoas já querem chegar na academia tendo músculo. Isso aí. Já quer pensar no dinheiro, já ter dinheiro. Isso aí. Você lembra que eu te falei que lá no início eu estava construindo uma vida financeira bacana, mas eu estava focada só nisso e tudo que aconteceu de ruim? Quando eu falei, calma aí, eu mudei minha visão. Falei, não, calma aí, deixa eu resgatar meu espiritual, meu eu, deixa eu resgatar o meu corpo, deixa eu trabalhar a minha mente, trabalhar as minhas emoções. Quando eu percebi, cara, a coisa que eu mais amo na vida é viajar. Quando eu percebi, eu pensava num lugar assim, nossa, queria conhecer tal lugar, aparecia a oportunidade, convite, não sei o quê, eu estava lá vivendo. Nossa, eu queria não sei o quê, nossa, eu queria tanto. Só que o querer era tão intenso. É o querer de verdade. É o querer de verdade. E aí você começa a fazer o universo trabalhar para você. A perceber ferramentas, facilidades, oportunidades que esteve sempre ali. Só que lembra que eu falei que o universo conversa com a gente o tempo todo. Só não enxergava. A gente não ouve, não para ouvir. E aí eu fui usando do meu espectro autista
para isso, para entrar na minha imaginação mesmo aprofundado e trazer isso para o meu mundo real. E aí, a produção da energia orgástica é justamente virar essa chave, é ligar. Verdade. A energia orgástica é a chave de ignição para a materialização de todos os seus desejos. Uau. Se você está vibrando aquilo, você vai com intensidade para realizar as coisas e, consequentemente, você vai ser remunerado por essa coisa que você está. Uau. E aí, por que você tem que trabalhar o intelecto primeiro? Porque você tem que ser especialista em algo. O especialista que recebe bem. Verdade. Você tem que trabalhar o seu emocional, por quê? Para você não mergulhar nas tristezas, nas raivas, nas coisas ruins que acontecem no dia, nas frustrações. Que todo mundo tem. E aí você começa a enxergar aquilo como um livramento. Fala, não, calma aí, isso aqui foi só um livramento. Ah, eu tô com raiva? Por que eu tô com raiva? Deixa eu ver o que me fez raiva. O que eu posso fazer diferente? E usar essa energia da raiva, que é uma energia de realização, para direcionar para a forma consciente. Uau. Eu vou colocar essa energia aqui. Para execução. Para execução. E vai com tudo. E você vai fazer. Não, então... E o que você está falando é muito sério, porque as maiores conquistas que eu tive na minha vida foi na energia da raiva. É que é realmente pegar, vambora, fazer. Isso e é aí. assim. Só que aí Incrível. você usar a energia da raiva sem estar sentindo a raiva. Sim. Então, Incrível você isso. começa a entender melhor essas comunicações. E tem os exercícios corporais com técnicas de postura, mais respiração, onde você desperta essa energia orgástica, que é essa energia de você vai lá e faz. Porque você, cara, ninguém te segura quando você tá com tesão em algo. É Ninguém verdade. te segura. E quando você começa a trabalhar tudo isso de forma consciente, você desenvolveu sua inteligência energética, que é o que traz o assunto aqui. Para você trabalhar a energia, perceber a energia e usar essa energia a seu favor para tudo. Uau. Não só nas coisas de desejos, de materialização, de construção financeira, material. Não, de construção do seu bem-estar, de vida plena. Você vai sempre me ver ótima. Você vai sempre me ver feliz e com paz de espírito. O mundo pode estar acabando aqui fora, pode estar acontecendo um inferno geral. Eu vou estar respirando, mantendo a minha calma e que é o que está no seu controle. E acessando a minha sabedoria. A gente não tem controle sobre o que está acontecendo lá fora. Mas o que está acontecendo aqui dentro. 100%. Não, isso é muito, muito sério, porque a minha mãe tem 88 anos, né? E ela já caiu algumas vezes lá em casa. E todas as vezes que ela cai, graças a Deus ela não vai cair mais, se Deus quiser. Mas todas as vezes que ela todas as vezes que ela caiu, sempre me ligavam. Minhas irmãs me ligavam. Não, que mamãe, não. Eu já ia lá, eu chegava tranquila, sem afobar. Minha irmã já tava chorando aos prantos, parecia que minha mãe já tinha morrido. Minha mãe só bateu a cabeça. E eu já chegava, não, peraí só um minutinho, pera aqui, vamos ligar pra ambulância, vou fazer não sei o quê, papapá. Fria. Isso. Não que eu seja fria, mas alguém tem que ser frio nesse momento para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E aí eu vi isso muito claramente. Eu tenho essa tranquilidade de, peraí, vamos lá, o que tá no meu controle? Isso aqui tá no meu controle. O que não tá, esquece. Eu não posso fazer nada. Não vou sofrer pelo outro, não vou ficar passando por o que não tá no meu controle. Então, eu tento levar muito isso para as pessoas. Foque no que está no seu controle. Isso. E sabe o que é uma coisa muito legal também? Quando você começa a praticar, porque o método são ferramentas. São ferramentas. E você começa a praticar, fazer os exercícios corporais de vibração, que traz a vibração. Vai estar trabalhando o seu corpo também. Olha trabalha só. sua postura, trabalha tudo. É corpo, mente e energia o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Não tem jeito, né? Não. E aí, vai acontecer algo ruim na sua vida? Vai, é lógico. Você vai ficar triste por isso? Lógico. Faz parte. Só que você não vai mergulhar nessas tristezas. Vai ser mais raso. Você vai ficar triste no dia que aconteceu. Você se permita sentir a tristeza, luto. deitar, chorar, gritar, espernear, fazer o que você quiser. No dia seguinte, você vai acordar agradecendo novamente,
fazendo os exercícios novamente da vibração, projetando novamente, aí você ainda vai ficar toda hora sua mente te jogando lá no passado para tentar te deixar Aham. triste de novo. O tempo todo. Aí é hora de você falar: não, calma, isso passou, foi ontem. Hoje é um novo dia, e o dia de hoje eu escolho estar bem, eu escolho estar em paz, eu escolho estar feliz, eu escolho, Eu eu escolho, eu escolho. escolho, eu escolho. E aí vai ser o dia inteiro nesse trabalho. Cara, no terceiro dia, você vai acordar e já vai estar se sentindo bem, se sentindo em paz, se sentindo feliz. E é profético, né? O terceiro dia, né? E pior que É, E o pior que é. Melhor, terceiro pior, dia. melhor, sei lá. O melhor que E é. é porque é o dia de sentir, de viver aquilo que está vivendo de verdade. O segundo dia é o de trabalhar a escolha e escolher o que você quer sentir. E o terceiro dia é o sentir. Então, quando você vai Nossa, é trazendo isso... incrível isso que você falou agora. No primeiro dia foi o dia do sofrer, o segundo dia foi o dia do descansar, trazendo para a Bíblia, né? E o terceiro dia foi o dia que ressuscitou. Olha isso. Não E é à aí, toa. não é por isso que é o leve de ser, sabe? Que As pessoas, Vanessa, por massa. que leve de ser? Por isso, porque fica leve de ser o que você quiser, o que você escolher para sua vida. Eu quero ser uma boa mãe, vai ser leve, não vai ser mais uma obrigação. Eu quero ser uma boa profissional, vai ser leve, não vai ser mais uma obrigação. Ah, eu quero ser uma atleta? Tudo bem, vai lá, se dedica, mas vai ser leve também, não mais obrigação. Exatamente. Você tira aquele olhar de obrigação das coisas, Que muita gente se vê obrigada a tanta obrigada a coisa. tanta coisa, e ninguém tem que nada. Verdade. O tem que. Ninguém tem que nada. Verdade. Você começa a trazer leveza para sua vida. E quando as coisas ficam leve, cara, você vai cada vez mais alto. Minha filha falou isso ontem. Ela falou assim: mãe, não é porque eu faço medicina que tem que ser um fardo, que tem que ser pesado, que eu tenho. Tem que. Não tem que, né? Porque ela se permite, ela faz atividade física, ela faz as coisas, ela vai na praça, ela toma um sorvete. Mãe, eu vivo. Eu sou uma pessoa Lógico. normal. Só que quando as pessoas me veem fazendo isso, elas acham que eu sou anormal. E Porque começa a criticar e até. critica. Nossa, ela é extremamente criticada. Porque as pessoas acham que fazer medicina é você sentar a bunda na cadeira de manhã e você ficar até de noite, sofrer, sabe? Eu falei, não, cara, tem que ser leve. Anular 10 anos da sua vida só para estudar. Não, Exatamente, não tem mais precisa nenhuma ser outra leve. coisa. As coisas precisam ser leves. Ontem também, eu conversando com uma colega de trabalho, e ela falou bem assim: ah, você já vai e tal? Eu falei, já tá na hora, né? Uhum. De ir. Ela, mas cadê sua mochila? Eu falei, que mochila? Não tem mochila. Eu não vou não levo mochila. Não, mas você não leva? Não. Mas seu computador? Eu falei, tá no trabalho. Mas você não vai pra cá, não. Meu trabalho é meu trabalho, a minha casa é minha casa. O meu Uhum. computador de trabalho está no meu No trabalho. trabalho. Meu computador de casa está na minha casa. Eu não levo uma coisa pra outra. Eu desligo um e eu ligo o outro. Sério? Eu falei, sério. É assim que funciona. Lá na minha casa eu sou esposa, sou mãe, sou dona de casa. No meu trabalho eu sou profissional. E são coisas distintas. Distintas. Um não pode invadir o espaço do outro. Eu acho que é isso que a gente precisa ser leve. Leve. Fazer com que as coisas se tornem leves, E né? aí, aquelas coisas que antes era obrigação, você começa a olhar com prazer. Exatamente. Gente, eu tenho tanto prazer de fazer as coisas, de ajudar as pessoas, de fazer o que precisa ser feito, de falar, de ensinar a falar. A gente até tava brincando aqui agora, né? Aham. Sobre o Instagram. É tão prazeroso isso, me dá tanto prazer, que é impossível você não fazer bem feito. Sim, Porque você ama fazer isso, né? sim. Você vai E fazer aí, cada vez mais bem e aí todo feito. aquele sofrimento pelo que eu passei, toda a minha mudança, transformação, fez um resgate tão maravilhoso daquela minha criança que estava lá abandonada na raiva. Sabe, resgatou de uma forma tão gostosa que depois eu falei assim, gente, todo mundo merece conhecer Não isso. posso guardar só pra Não mim. posso guardar só para mim. E aí, o sofrimento, o caos, me, me elevou, Te projetou. me projetou. E aí, a partir disso, fui desenvolvendo, aí eu ficava assim, meu Deus, eu preciso de uma ferramenta para que as outras pessoas consigam sentir isso que eu sinto. Essa vibração, essa alegria, sabe? Aí ficava pensando nisso, até que um dia eu falei, cara, tá aqui. É tudo por imposição de mãos. Todo trabalho de cura, de tudo é pela imposição de mãos. Aí eu fui estudar as terapias holísticas, aí eu fui estudar a hipnose, aí eu fui estudar inteligência emocional, fui estudar Life Professional Coach, porque eu sempre trabalho com as projeções, então eu fui Uhum. entender tudo isso. Não uso nenhuma cartilha dessas coisas. Fui estudar a psicanálise, a psicoterapia corporal,
Fui A estudar. gente junta tudo Aham. para criar o que Para é criar nosso. o que é nosso. E aí, a partir destas ferramentas, eu fui tendo consciência daquilo, porque o dom eu recebi. O dom eu recebi. E aí eu fui querer ter a ciência daquilo que eu estava fazendo. Porque só de começar a falar aqui, ó, sente minha mão, ó, ó o calor todo que vai emanando. Você começa a sentir a energia Que saindo. doido, gente, você tem que sentir isso aqui. Então, eu fui educar isso. Que E aí, massa. durante as sessões que eu comecei a fazer com as pessoas, elas entravam em transe. Aí alguém perguntou: você faz hipnose? Eu falei: não, mas eu vou estudar porque para entender o que está acontecendo. Então, as coisas que eu fui estudar depois de 2020 para frente foi para entender aquilo que estava acontecendo e eu ter a ciência. Continua sendo o universo que Tem me muita coisa usa como empírica, ferramenta mas- para trabalhar o que você precisa. Mas eu sei exatamente tudo que está sendo trabalhado, porque agora eu tenho a ciência de tudo. Por isso que a Entendi. gente tem que direcionar a nossa mente para as coisas construtivas, que vão enriquecer de alguma forma. Ou vai enriquecer seu espírito, ou vai enriquecer o seu corpo, sua mente, ou seu bolso. Ou tudo. Tudo, Por que não, né? Por que Ou tudo. não? Porque E quem quiser hoje contratar a Vanessa, contratar a terapia, a imersão, você tem vários produtos, né, Vanessa? tenho. São vários São produtos. Como é vários que ela te produtos. acha? Onde é que ela te encontra? Então, Qual é o seu Instagram? meu Instagram, o profissional é o @leve de ser, @leve, gente. Leve de ser. tudo junto. E quem quiser saber da minha vida para ver se eu vivo isso que eu falo, vai no Vanessa Surdini, que tá lá, que é Vanessa com aberto W, também. Vanessa Surdini. Se você quiser saber se ela tem congruência naquilo que ela... Eu já digo que tem, tá? Porque eu já fui essa pessoa. Falei, deixa eu ver se a Vanessa é isso tudo mesmo que ela tá falando. Deixa eu ver. Olhei o Instagram, conheci a Vanessa, comecei a conviver mais com a Vanessa. Falei, ela é isso tudo que ela fala mesmo. Isso. Então, se você quiser também, pesquisa lá no Instagram dela. Mas entre, principalmente, no Leve de Ser, gente. Porque é um método realmente muito gostoso, né? Uhum. E muito eficiente do que Isso, ele promete. e o livro, por que que foi uma leitura fácil de tal? Porque em 2020, quando eu falei, eu vou escrever um livro, eu escrevi um livro pensando em mim, porque eu queria uma linguagem simples, eu queria uma linguagem que eu conseguisse começar o livro e terminar, porque eu Aham. demoro 2 anos para ler um livro desses de estudos, porque eu leio mais de um ao mesmo tempo, porque eu começo a ler, aí eu começo a não absorver mais aquilo, porque fica muito extenso, aí eu Entendi. pulo para o outro, aí eu pulo para o outro, aí volto para esse e vou, eu fico estudando vários livros no decorrer. Aí Aham. eu falei, não, eu preciso ajudar quem é como eu, Pra conduzir essa para leitura e conduzir ficar essa mais fácil. leitura, ficar mais fácil. Aí me preocupei com as pessoas que não têm hábito de leitura também, que não têm um vocabulário Tão tão rebuscado. rebuscado. Então, assim, as palavras São simples, são simples do mesmo. dia a dia, coisa que você conversa mesmo. A leitura suave, sem termos técnicos. Aqui eu falo de comunicação não violenta sem falar da comunicação não violenta. Aqui eu falo da escuta Ativa. ativa sem falar da escuta ativa. Aqui eu falo de ferramentas da lei da atração sem falar das ferramentas, entendeu? Então, Uhum. assim, trazendo de forma que qualquer pessoa, uma criança, pegar e ler o livro, se ela quiser aplicar as coisas que aqui estão falando, porque na primeira parte é contando um pouco a minha história, mas a segunda parte são todas ferramentas dentro das histórias. Então Uau. tá tudo Meu ali. filho já vai ler. É a Tem parte jeito. de. A segunda parte é a parte do estudo, de você ir Uau. grifando e tal, e adequar a sua vida. Mas a ferramenta é a mesma. O mesmo martelo que eu prego, você também vai pregar. Top. O que vai. Ela não esconde o jogo, tá, gente? Não, Resumindo, não não. esconde o jogo. Tá aqui. Tá Então, se aqui. você quer, você já compra o seu livro aí, já Você adquire. quer, você quer, pega e faz. Pega e faz. E não Por- chora, não. Pega e Porque faz. ninguém vai poder fazer por você, só verdade. você. E aí, quando você traz isso para sua vida de uma forma leve, cara, você pode ser o que você quiser. Se Uau. uma pessoa foi capaz, Se alguém fez, se alguém você fez, faz. você Você tem faz. total capacidade de Isso aí. fazer, se você quiser, se dispuser a fazer o que precisa ser feito. O livro vai estar o digital na Amazon. Essa semana também tem eu vou estar colocando
na estante do autor, que tem da editora. É Aham. porque eu fui fazer lançamento nos Estados Unidos, fui fazer... Gente, é muito chique, gente. e Ela não- lançou aqui já, ó, já foi lá pra Miami, Fui Flórida. levar, fui realizar outra loucura que falavam que era loucura. Eu adoro as loucuras, porque aí é a que vai acontecendo, falando, tá vendo, ó? É verdade, Tá tá escrito. vendo, ó? É verdade. E tem a imersão também, Que eu vou fazer em breve. que a próxima agora, a gente já vai ter uma próxima. Eu levo um grupo de no máximo 6 mulheres. Tudo isso tá no @leve de ser? Tudo pras isso pessoas... está no @leve de ser. Uhum. Eu levo no máximo 6 mulheres para um local, é uma ilha fluvial lá em Matilde, um sítiozinho aconchegante, onde a gente passa um fim de semana de vivências, onde é um programa só vai quem está disposto a virar a chave. Se você não tiver, se você achar que não está na sua hora de virar a chave, não vai não. Isso aí. Porque lá é a transformação e ensinando também formas de encarar qualquer adversidade do seu dia a dia, mantendo essa calma. Fala, Vanessa, você é calma assim o tempo todo? É 99% do tempo. 99% Quem não do quer, né, tempo. gente? Uma calma dessa, né? É. Quem não quer uma calma dessa com resultado? E aí, mas aí fala assim, nossa, mas você faz tanta coisa? Faço. E consegue manter a calma? É por isso que eu Consigo. faço tanta coisa. É verdade. Não daria, né? Senão não daria. Gente, passou rápido demais, Vanessa. Gente, olha, a gente precisa de um novo podcast com a Vanessa. Meninas, precisamos de um novo podcast, porque não dá pra falar em 1 hora. Com Não. você não dá pra falar em 1 hora. A gente precisa É de umas muita 2 horas, no mínimo, pra gente poder conversar sobre tudo. Obrigada por ter vindo Obrigada, aqui. eu. Espero que as pessoas tenham amado, como eu amei. Amei. Eu já conheço um pouquinho da sua história. E sempre que eu converso com você, é sempre prazeroso, é sempre muito gostoso. Obrigada mesmo por você estar Obrigada, aqui. eu. Tudo de bom, sempre, sempre, sempre. Tá? Que Deus abençoe Prazer. imensamente. Beijo pra você. Beijo e no beijo coração. pra vocês Você também. que tá de casa, beijo no coração. Até mais.